Olá pessoal, eu sou a Milena. Eu me chamo Enzo Henrique e hoje estamos começando aqui mais um Comunica Podcast. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer à Uniderp, em nome do reitor Cristiano Cupertino, a coordenadora do curso, professora Angélica, ao professor Márcio, idealizador do nosso projeto, ao Bruno, editor do nosso podcast, e à Fundação Manuel de Barros, que tem sido uma grande parceira nossa. Inclusive hoje, um dos nossos convidados é da Fundação Manuel de Barros, tá bom? Estamos aqui hoje com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Não fala boa noite, né? Não, pode. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece a oportunidade para você estar aqui. Então, Bruno, queria saber mais de você, como iniciou essa sua carreira e tudo mais. Me fala um pouco mais sobre você, né? Então, eu sou formado em Publicidade e Propaganda aqui pela Uniderp. Comecei o curso em 2013 e formei em 2016. Na época, eu já gostava, eu sempre gostei muito de música, de fotografia, vídeos, enfim, filmes. E o curso que eu mais via que estava próximo dessa realidade e próximo também do que eu poderia fazer, né, que é aqui em Campo Grande, era Publicidade e Propaganda. Então, eu me matriculei, fiz o Enem, consegui uma bolsa do ProUni e me matriculei aqui na Uniderp e consegui, né, fazer o curso e me identifiquei muito com a área e seguindo carreira até hoje. Hoje já faz 11 anos que eu tô na área de publicidade e propaganda. Bastante mesmo. Que, na verdade, você já falou, né, sobre que a sua paixão por música, filmagens, essas coisas. E quando você era pequeno, você imaginou realmente que você teria, tipo... Então, as pessoas perguntavam assim pra mim, né? O que você vai ser quando crescer? Eu falava, acho que é arquiteto. Era uma coisa assim, mas eu falava, acho que só por falar mesmo. Na minha cabeça... É sempre aquelas principais profissões, né? Na minha cabeça seria astronauta, né? Então, aí depois eu comecei a falar direito. Acho que eu quero ser advogado, mas falava assim da boca pra fora. Aí eu lembro que uma vez eu vi na internet, porque eu participava muito de fóruns, assim, do Orkut, de discussão de música, dessas coisas assim. E eu lembro que uma vez um amigo meu, ele tinha entrado no curso de Publicidade e Propaganda. Na época eu nem sabia assim que tinha. Isso devia ser em 2008, 2009, eu tava no começo do ensino médio. Aí eu vi que ele falou que ia fazer Publicidade e Propaganda. Aí eu fiquei assim, nossa, que legal, né? E aí eu comecei a falar que ia fazer Publicidade e Propaganda. Mas geralmente quando você faz o Enem, quando você se inscreve no ProUni, tem duas opções, né, que você pode colocar. Na época era assim, não sei se é assim hoje. Continua assim. E aí eu coloquei arquitetura e coloquei publicidade. Aí deu certo publicidade, né, e comecei a fazer, mas até hoje, assim, então até hoje não me arrependo. Ufa. O nosso curso, ele é bem abrangente, assim, a gente aprende um pouco de tudo, né? E quando você entrou na faculdade, assim, quais matérias, quais disciplinas você mais se identificou? Tipo assim, você já tinha, porque eu tinha uma opinião quando eu entrei no início da faculdade e hoje eu tô trabalhando com uma coisa totalmente diferente. Não, quando eu entrei, eu entrei meio perdido, assim. Eu não sabia que área seguir, assim, dentro... Aí eu lembro que eram 4 áreas que falavam bastante na faculdade, que é criação, atendimento, mídia e tinha um outro lá. Mas nenhuma, assim, eu ficava meio perdido, não sabia qual que eu queria seguir. Mas acho que a partir do 2º ano de faculdade, quando teve fotografia, na época era o professor Renan Kubota. E aí eu comecei a gostar mais dessa área de fotografia, vídeo. Aí depois teve criação com... Enfim, criação, design gráfico e cores. Eu lembro que falava muito de semiótica, essas coisas assim. E aí eu comecei a gostar mais ainda. Então daí, de primeiro, assim, foi criação, design gráfico. Foi a primeira paixão minha, assim, na faculdade. E você teve um primeiro estágio, uma experiência que marcou, assim? Então, eu lembro que a gente tava lá na sala, né? Tava lotada a sala. Nossa, era muita gente na sala. Acho que era, tipo... Nossa, era uma sala gigantesca, assim, muita gente. E eu lembro que a coordenadora do curso, na época, foi lá oferecer uma oportunidade de estágio. E aí ela falou que era na Fundação Manuel de Barros, isso era em 2014. O meu primeiro ano foi 2013 e isso foi em 2014, meados de setembro, por aí.
setembro de 2014. Aí ela foi lá e falou que tinha uma oportunidade de estágio na Fundação Manuel de Barros. Quem tivesse interesse, era só entregar o currículo para ela, na coordenação, ou ia enviar por e-mail. Aí ela passou o e-mail, tudo certinho. E na época ela falou o valor, que era um valor bem baixo, muito baixo mesmo. E ninguém teve interesse, assim, sabe? Ninguém quis. E aí eu peguei e falei, poxa, já tá aqui do lado, né, da universidade. E, tipo, eu não tô fazendo nada. Tá difícil arranjar estágio, assim. Tipo, era muito concorrido, eu acho. Uhum. Geralmente você precisa ter uma bagagem a mais, além da universidade. Eu percebi que as pessoas já sabiam design gráfico, já sabiam de vídeo. Elas já tinham uma bagagem, assim, extra antes de começar a faculdade, né? O curso. E eu não tinha nada. Então, eu peguei e pensei, vou tentar. E aí eu lembro que uma coisa que eu pensei, assim, eu não vou enviar por e-mail, eu vou lá pessoalmente. Então, eu peguei, imprimi meu currículo, que não tinha basicamente nada, e fui pessoalmente na fundação e falei com eles, né, entreguei. E aí ela pegou e falou, já que você tá aqui, você não quer fazer uma entrevista? E aí eu peguei e fiz a entrevista e fui pra casa, assim. Aí depois, no outro dia, eu tava indo pra aula. E aí eu tava dentro do ônibus indo. Aí ela me ligou. Aí ela falou que poderia começar amanhã, no outro dia, né? Eu falei, tá. Aí comecei, até hoje. Então, desde outubro de 2014, nunca fui pra outro lugar. Até hoje tô lá. Antes do estágio, esse teoricamente foi seu primeiro emprego, assim? Ou... O estágio, na verdade, eles falaram como estágio, mas era como se fosse uma bolsa de iniciação científico-tecnológica, que era uma outra organização que enviou recurso para a fundação, e aí, com esse recurso, eles pagavam essa bolsa, que era tipo um estágio, mais ou menos, mas só que chamava, na época, Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica, que era na área de empreendedorismo. Porque na época a fundação tinha uma incubadora de empresas que chamava Interp, né? Que era, não sei, vocês conhecem esse termo, incubadora de empresas? Sim. Aí, só explicando assim para o pessoal que não conhece. Mas pode falar um pouquinho por cima para o pessoal que está assistindo. Incubadora de empresas é uma organização, um projeto que se você tem uma ideia de negócio, você apresenta para a incubadora tem um recurso e aí ela presta consultorias para você entrar no mercado de trabalho com a sua ideia de negócio mais moldada. Então, tipo assim, corre menos risco de fracasso se você for numa incubadora de empresas. Aí tem várias incubadoras de empresas. Por exemplo, aqui em Campo Grande eu sei que tem uma incubadora de empresas de alimentos, que daí se você tem uma ideia no ramo de alimentos, por exemplo, doces diferentes, alguma coisa assim, você procura essa incubadora. E aí eles dão consultorias em várias áreas, gestão, mercado, tecnológica, marketing. E aí você tem menos chances de fracasso, porque você vai ter um entendimento maior do seu negócio. Aí eles fazem plano de negócio, tudo certinho, essas coisas assim. Então, na época, a incubadora de empresas da fundação era a Interp, que era mais no ramo tecnológico. Mas tecnológico não na questão só de tecnologia, mas só de ter uma ideia diferente, já pra gente da Interp já era uma questão tecnológica, por se diferenciar de outras ideias que já estavam no mercado. Aí eu fiquei na incubadora de empresas, foi meu primeiro contato. Na verdade, não, eu acabei de lembrar. Olha só como que era. Eu fiz um pequeno trabalho quando era adolescente de entregar panfleto. Então, sem saber que eu ia fazer publicidade, eu já mexia com alguma coisa da área, né? Era entregando panfleto. Sim. Então, mas foi uma coisa bem rápida, mas estágio mesmo, essas coisas assim, foi na fundação e de início foi na Interp, incubadora de empresas. Legal. E me tira uma dúvida, eu não sei se chega a ser incubadora de empresa também, mas só que no Sebrae, ele tem um curso, ele não é tão detalhado quanto uma incubadora, que ele analisa a fundo questão de gestão, de marketing, de planos de negócio a fundo, assim, só que ele dá meio que um norte, como se fosse uma regrinha que a gente usa para redação, começo, meio e fim. Chega a ser uma incubadora de empresa, mesmo não sendo tão personalizada? O Sebrae era parceiro da incubadora de empresas. Geralmente a gente fazia muitos cursos para empreendedores junto com o Sebrae.
Então, tipo, curso de gestão, curso de marketing, curso de financeiro. Então, tudo a gente caminha junto com o Sebrae. Incubadoras de empresas geralmente caminha junto com o Sebrae. Mas a gente falava, não chega a ser, mas a gente brincava que era meio que concorrência, assim. Mas só que a gente sempre trabalhava junto, o Sebrae e as incubadoras aqui de Campo Grande. Então, mas é mais ou menos isso. Se você tem uma ideia de negócio, por exemplo, você pode procurar o Sebrae ou uma incubadora de empresas. Faz sentido. Essa parte, igual você falou pra mim no off ali, no backstage, sobre a parte do terceiro setor, isso se encaixa nessa parte? Como é que é? Explica um pouco pra gente sobre isso. O terceiro setor já é uma outra coisa. O terceiro setor, ele abrange organizações sociais sem fins lucrativos. Por exemplo, associações, fundações, ONGs, nessas organizações sem fins lucrativos, que prestam serviço para a comunidade, mas que você não paga para usar, por exemplo, né? Falando bem direto assim. Então, terceiro setor é uma outra área. A fundação é uma organização a Fundação Manuel de Barros é uma organização do terceiro setor, porque ela presta serviço para a comunidade, mas os seus usuários, os seus inscritos nos seus projetos não pagam nenhum valor para a fundação. Então, terceiro setor são organizações sociais ou organizações que não governamentais, que não recebem recurso da comunidade, né? Entendi. Tipo, ela pode receber doações, tudo, mas para você usar um serviço do terceiro setor, você não paga, entende? Mais ou menos isso. Compreendi. Você disse que começou seu estágio no 2º ano de faculdade. Como que foi conciliar? Porque, assim, você nunca mais saiu, você permaneceu ali na empresa. E como foi conciliar os estudos com essa parte de estágio? E você também já estudava de noite ou o curso tinha de manhã? Como é que funcionava? Era de noite e era todos os dias, era de segunda a sexta. E eu lembro que eu gostava, assim, sabe? Eu sempre gostei de ficar fora de casa, então... Eu lembro que, e para mim foi uma facilidade maior ainda, porque a fundação fica aqui na Uniderp, né? Fica anexo à Uniderp, fica no anexo D. Então era só descer as escadas e ir para aula e depois ir embora para casa. Então para mim foi meio fácil, porque eu não tive aquela questão de me deslocar muito, por exemplo, sair de casa de manhã, ir para o estágio, voltar e depois ir para a faculdade. Não, eu saía de casa, o estágio era 6 horas, né? Então eu saía mais ou menos na hora do almoço, às vezes ia de manhã, porque eu podia conciliar, às vezes ia de manhã, às vezes ia à tarde. E aí já ficava para aula. Então para mim foi meio fácil, mas assim, quando chegava provas, essas coisas assim, TCC já ficava um pouco mais complicado. Às vezes eu até ficava já o dia inteiro aqui na Uniderp. Ficava de manhã na fundação e à tarde eu já ficava aqui fazendo trabalho e à noite vinha para aula. Então, eu gostava, assim, da minha rotina, porque eu nunca gostei, assim, de ficar dentro de casa. Eu gosto mais de ficar na rua, assim, né? Tipo, Entendi. Eu sempre fui assim. E como que foi essa transição? Porque você começou numa bolsa de estágio de empreendedorismo. Isso. E aí, depois você passou para a parte do terceiro setor. Como que foi essa... Então, quando eu estava como bolsista, eu geralmente ia observando já como que era o trabalho da fundação, porque na época ela já tinha projetos sociais ativos. Por exemplo, o projeto Ativa a Idade, que atende a pessoa idosa, né? Começou em 2013. Então, eu estava no 2º ano desse projeto. E aí eu ia observando. Então, na verdade, não tinha ninguém na fundação que cuidava do marketing. Aí depois fez a transição. Então, a fundação me contratou como estagiário na área de comunicação e marketing. Então, eu comecei do zero mesmo. Não teve ninguém que me ensinou nada do terceiro setor. Eu que fui pesquisando, inclusive até design gráfico, vídeo, tudo eu que aprendi meio que sozinho, olhando o tutorial do YouTube, essas coisas assim. Não fiz... Não me lembro de ter feito nenhum... Fazia assim, participava de palestras, sempre gostava de participar, mas era palestra, né? Não era curso, assim. Então, eu meio que aprendi sozinho. E do terceiro setor, aí foi caminhando assim sozinho, pesquisando, criando, porque é uma linguagem diferente, né? Hoje, se você chegar para mim e falar, eu sou social media hoje também, né? Cuido das redes sociais de algumas organizações. Mas eu não sei, por exemplo, cuidar de uma rede social de loja.
de loja de roupa, essas coisas assim. Não sei, Entendi. não é minha área. Não vou saber fazer. Agora, se for uma organização social, aí já é minha praia, assim, eu já entendo mais o que fazer, qual linguagem usar, quais fotos utilizar, como fazer um vídeo, por exemplo, como fazer uma foto mais institucional. Então, essas coisas assim eu já me dou melhor. Agora, se você chegar a falar para mim, cuida do Instagram da minha loja, eu não vou saber nada, não sei fazer. O... Você falou que ficou 11 anos assim, na fundação, né? E qual que foi o maior desafio, assim? Creio que ao longo da sua jornada teve vários desafios, mas, tipo, algum específico que você lembra nessa parte do terceiro setor? Teve um desafio, mas foi uma coisa boa, assim. Uhum. Foi um desafio, mas foi bom, porque foi a época que eu mais fechei negócios, assim, vamos supor. Ufa. Que foi na época da pandemia, que daí teve que... Porque pro terceiro setor, acho que para todos foi ruim, né? Para Sim. empresários, enfim. Mas... E o nosso público da fundação era idosos, ou seja, era o público-alvo, assim, na época da pandemia. Uhum. Então a gente teve que suspender todos os projetos presenciais da fundação. E aí, o que acontece? Eu não sabia nada de vídeo, eu só era mais social media e criação e fazia campanhas externas da fundação. Mas aí, como a gente teve que ir embora para casa, ficou todo mundo na sua casa, aí eu tive que aprender mais sobre vídeo, porque a gente começou a se comunicar por vídeo. E ali saiu, tipo, uma outra paixão minha, assim. Então foi um desafio no começo, mas depois teve uma transição boa, porque eu comecei a mexer com vídeo. Eu, inclusive, fiz trabalhos até com o Bruno Marques nessa época. Que legal. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar junto, assim. E começamos a fechar negócio. Eu e o Bruno Marques, a gente fechou vários negócios com a fundação por fora, assim. Porque a gente começou a fazer outros projetos externos que a fundação não tinha na época. Entendeu? Entendi. E como que foi, assim, essa parte da pandemia? Porque eu sei que o terceiro setor, ele faz muito evento, muita palestra, é didática, dependendo do público, idoso, criança. E como que foi essa parte de adaptação? Porque, por exemplo, o público idoso, ele não é tão habituado com a tecnologia, né? Então, seria mais doações de mantimento? Não, então, na época da pandemia a gente mandou todo mundo embora para casa, né? Então a gente começou. Só que, olha, tem uma outra questão que eu faço na fundação, que eu era professor de inclusão digital. Então eu dava Ai, que legal. aula pro pessoal do projeto Atividade, ainda dou até hoje. Aula de inclusão digital para os idosos. Então eles foram para casa com um pouquinho assim de conhecimento. Então quando a gente mandava vídeo, aí a gente começou a mandar vários vídeos para eles. E fizemos vários projetos também na época da pandemia. Por exemplo, a gente teve a ideia de... Duas ideias legais que a gente teve foi de fazer um concurso de pintura com eles. Na época chamava concurso de pintura, criatividade que colore, alguma coisa assim, não lembro direito. Foi um amigo nosso que deu o nome. Eu sempre não gosto de dar nome, porque essa área também não gosto muito. Fazer logo e dar nome para as coisas, eu nunca me dou bem nessa área. Aí a gente tinha esse concurso de pintura e a gente levava as telas para os idosos em casa e aí eles pintavam e depois a gente ia buscar depois de um período, por exemplo, 15 dias. Aí a gente ia buscar e aí com o curso de psicologia daqui da Uniderp a gente fez uma banca avaliadora e fez o evento, a cerimônia de premiação lá na fundação, só que a gente foi só a equipe, seguindo todas as recomendações, utilizando máscara, álcool em gel e tudo, e a gente fez a cerimônia de premiação para os idosos assistirem na casa deles. A gente colocou no YouTube, isso tem no YouTube da fundação, e esse foi uma das ações que a gente fez. E aí teve outra ação que a gente fez, essa foi ideia minha. Jardim do Manuel. O que a gente fez? Compramos vários vasos, era um vaso comprido assim, meio compridinho, e a gente deu sementes. Aí eles plantaram, e adesivamos o vaso, coisa mais linda que ficou.
E a gente deu para eles. Aí era uma atividade para eles fazerem na pandemia, jardinagem dentro de casa. Então Que não deixavam legal. eles parados. Então a gente nunca deixou eles parados em casa. Sempre a gente estava passando alguma atividade, tanto online, tanto presencial para eles fazerem. Então foi uma época que a gente tava meio afastado, mas a gente tava junto ao mesmo tempo. Não deixou criar aquela distância, né? Tipo, Isso. e agora o que eu faço? E aí, outra coisa que a gente fazia também, que me ajudou muito na minha carreira, foi que as aulas que a gente tinha nesse projeto, porque a gente tem lá aula de dança, pilates, tai chi chuan, tem a inclusão digital, que sou eu que sou o professor. O que aconteceu? Suspendeu tudo. E aí, como que a gente ia passar essas aulas para os idosos? Fazendo vídeo. Então, a gente gravava a aula de dança, gravava a aula de pilates, gravava a aula de inclusão, tai chi, e colocava no YouTube e mandava para os idosos fazer em casa. E eles mandavam pra gente fotos fazendo. Que legal! E aí, nessa hora, eu tive que aprender a gravar e a editar vídeo. Então, ali, comecei a aprender mais nessa área também, de vídeo. Mexer com edição, som, enfim. Foi mais ou menos ali que eu comecei a aprender audiovisual. Sim. Você falou mesmo que teve uma paixão, né, por audiovisual, essas coisas. E você falou sobre um projeto, né, que você tinha feito na parte do audiovisual, que é o Vou Te Contar e Compartilhando. Entra nessa parte também do Entra. O manual? Vou Te Contar, acho que foi logo depois, um pouquinho. Foi em 2022, eu acho. 2022. Que a gente começou eu comecei junto com o Marques, esse projeto, e com a Isabela, uma jornalista parceira nossa. E aí a gente começou a entrevistar os idosos lá da Fundação, contando a história de vida deles. Então, desde a infância, da juventude, até nos dias atuais, né? E depois a gente finalizava com o que a fundação representava na vida deles, quais as atividades que eles faziam. Então era como se fosse, tipo assim, a história do idoso entrevistado. Tipo, dá mais ou menos 10 minutos cada episódio. A gente lançou como se fosse um seriado mesmo. Com o episódio 1, 2, 3, vai até o 12. Então, tem 2 temporadas e foram quase 30 idosos entrevistados, porque às vezes tinha programa que era com 2 idosos. Uhum. E aí a gente lançou em 2022 e 2023. Aí foram 12 programas da primeira temporada e 12 programas da segunda. Esse foi depois da pandemia, foi algo mais pensado, mais elaborado, foi uma coisa mais de audiovisual mesmo. Uhum. Até então, na época da pandemia, era uma coisa meio amadora, então ali no Entendi. Vão Te Contar foi um programa mesmo, que teve inclusive parcerias, teve recurso de empresas privadas, que daí foi possível realizar o Vou Te Contar. Aí teve a primeira temporada e depois teve a segunda. E aí eles falavam da história e também entravam já no assunto da pandemia? Não. Só pra dar um spoiler pra gente. Não, eles falavam mais da história de vida deles. A ideia é dar um presente, como se fosse um presente para eles e para a família. Porque ali Entendi. ele fala da família, mostra fotos da família, tipo, é bem legal. Entendi. E o outro projeto? O outro é o Compartilhando. É uma junção de 2 palavras. Compartilhar e mochilar. Essa já é uma ideia minha mesmo. Porque eu tava querendo entrar em home office. Eu até falei com o meu diretor, né? O diretor da fundação, que eu tava querendo entrar em home office, porque eu tava querendo desbravar, assim, sabe? Entendi. Tava querendo viver novas coisas. E aí eu tive a ideia do Compartilhando, que eu queria entrevistar organizações sociais. Aí o que aconteceu? Eu fui me desmembrando aqui de Campo Grande, falei com o meu chefe e ele aceitou a ideia de eu ficar em home office. Então, na época, eu poderia ficar, por exemplo, assim, um mês em home office e depois o outro mês voltar para Campo Grande, sabe? Entendi. E aí aí foi o início de uma nova fase, assim. Então, o Compartilhando, o que é? É compartilhar mais mochilar. Era tipo assim, a ideia de mochilar mesmo pelo Brasil e entrevistar organizações sociais. Aí eu fui para São Paulo, fiz em Brasília, comecei aqui em Campo Grande e ainda tá rodando ainda.
Tem o Instagram, tem o YouTube já com algumas entrevistas, e tem algumas ainda para postar. Fala pra gente ali na terceira câmera o arroba do É Instagram. @compar, aí CH, Chilhando. Compartilhando. É a junção de E duas YouTube palavras. também? YouTube também, compartilhando. E como que funciona essa parte de arrecadação? Como que vocês fazem esse trabalho? Entram em contato especificamente com as empresas Você fala da fundação? da fundação? Da fundação é assim. A fundação, por ser uma organização social, ela pode receber recursos da comunidade, por exemplo, de empresas privadas por meio de fundos municipais. Como que é isso? Geralmente as empresas têm que pagar um imposto para o governo. Só que 3% desse imposto ela pode doar para uma organização social. Então, eles podem escolher esses fundos. Existe Fundo Municipal do Adolescente, da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso. Existe, por exemplo, a Lei Rouanet, é uma das que você pode doar parte desse imposto. E aí, além de ir para o governo, vai para a organização ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou do Fundo Municipal do Idoso. E a fundação está inscrita nesses fundos. Então, ela pode receber recursos de empresas privadas. É por ali que a gente recebeu recursos, por exemplo, da Vale, da Energisa, da Pernambucanas, da Vivo. E como que é isso? Essas empresas observam, né, as organizações. A gente pode mandar também nosso portfólio com os nossos projetos. Então, elas observam. Geralmente, elas ligam por meio de captadoras e aí elas vão pesquisando quais são as melhores do terceiro setor, por exemplo. E aí a gente meio que faz a linha. Então, ela doa para o Fundo Municipal do Idoso, mas ela deixa lá informando que quer que o recurso vá para a fundação, entendeu? Entendi. Então, essa é uma das formas que a fundação capta recursos. Outras formas é emenda parlamentar, doação de pessoa física também. A gente tem uma grande parceira que é a Uniderp, que cede o espaço para a gente, né? Então, a gente vai fazendo essa meio que coxa, assim, a gente vai pegando daqui e dali e vai realizando os projetos. Mais ou menos isso. Entendi. Isso também entra sobre a parte dos projetos do audiovisual, né? Do Vou Te Contar ou Compartilhar. Isso. A gente pode, por exemplo, se inscrever em editais públicos, porque existe muitos por aí que a gente tem as certificações, a fundação tem as certificações para poder se inscrever nesses editais. Porque daí a gente ganha um recurso e aí a gente elabora um projeto, né? Escreve certinho um projeto, por exemplo, escrevemos o projeto Vou Te Contar, que vai ser entrevista com os usuários da Fundação Manuel de Barros, vai ser tantas pessoas, vai ser divulgado em tal mídia, e aí a gente escreve certinho um projeto, aí se for aprovado a gente recebe o recurso para executar. Aí a gente precisa no projeto a gente escreve, vamos precisar comprar uma câmera, vamos precisar pagar um videomaker, um editor, um roteirista. Então, mais ou menos assim que funciona. Entendi. E, assim, dentro da Fundação Manuel de Barros, eu realmente não sei como é que funciona, tem alguma parte, assim, que a empresa, como se fosse uma ouvidoria. Eu, Milena, tenho uma empresa e eu não sei como é que funciona, mas eu quero doar, quero descobrir como é que funciona. Então, tem essa parte ou fica mais por conta do empresário, assim, pesquisar? Ou vocês conseguem dar um suporte nesse quesito? Geralmente a gente faz se for nesse caso de municipal, dos fundos municipais, a gente entra em contato mais com contadores, porque a gente faz campanhas para contador, porque o contador, a gente tem que encantar o contador, porque o contador encantar o dono da empresa, entendeu? Entendi. Mas geralmente é muito difundido isso. Por exemplo, a Receita Federal faz campanha para os empresários doarem essa parte do imposto devido para os fundos, que daí vai mais para essa área das organizações sociais. Então, existem muitas campanhas assim que com certeza chegam nos empresários. E os empresários podem também entrar em contato com a fundação que daí lá a gente tem a equipe do setor social que pode auxiliar. Entendi. Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, mais uma dúvida mesmo. O terceiro setor em si é uma boa área para nós, como publicitários e tudo mais? Eu acho que sim. Por quê? Porque as empresas, elas têm, por exemplo, elas têm uma visão institucional mais hoje em dia.
Você vê Sim. que elas têm essa visão. Então, do começo, quando eu entrei na fundação, em 2014, a gente não tinha nenhum parceiro. Hoje a gente já tem muitos parceiros, né? A gente realiza muitos projetos. Então as empresas elas estão tendo essa visão mais institucional, né? E o terceiro setor tem bastante capacidade de fazer projetos, ações legais assim também na área de publicidade, marketing. E outra coisa que eu vejo, porque o terceiro setor é como se fosse uma mãe para a comunidade, porque o governo, o governo, tanto estadual, municipal, federal, eles são muito secos, eles têm o recurso e tal, aí eles vão aplicar. O terceiro setor, não, eles são mais como uma mãe. Eles pegam áreas que o governo não atende, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, eles têm uma visão mais humana, assim. O governo, eu acho mais seco, assim. Tem o recurso, é aquilo e pronto. Não tem mais uma extensão, Sim. O terceiro setor, não. Tanto é que eles falam que a gente é como se fosse mais uma mãe, assim, que acolhe, entendeu? Entendi. Que tem uma visão mais humana, assim. Então, eu vejo que é uma boa área. Eu não me arrependo de ter seguido esse caminho. Você tem alguma dica para dar, assim, pra gente que ainda tá estudando e queira conhecer um pouco mais do terceiro setor? Ou se aventurar para ver como que funciona? Eu acho que procurar, por exemplo, vocês podem, uma coisa que eu acho legal, assim, o terceiro setor às vezes não tem tantos recursos, né? Então, às vezes a gente até brinca, porque a gente tem recurso para comprar um caminhão, mas não tem recurso para comprar um lápis, porque o recurso que chega é para comprar o caminhão, não para comprar o lápis, entendeu? Sim. Então, a gente brinca muito com isso. Mas uma dica que eu dou, talvez, é separar algumas horas do seu mês ou até da semana, não sei, e fazer um voluntário para alguma organização do terceiro setor conhecer mais essa área, entendeu? Entendi. Seja do Instagram, social media ou vídeo, fotografia. Eu acho que qualquer acadêmico de publicidade que for procurar uma organização do terceiro setor para ser voluntário, de começo talvez, vai ser muito bem recebido. Aí eu acho que é uma coisa legal de se fazer para conhecer um pouquinho mais. Bem interessante. Eu não conhecia, sinceramente, dessa área do terceiro setor. Sabia da existência de ONGs e tudo mais, só que como publicitário eu não conhecia. Então é uma área bem interessante. Por conta pelo tudo que você falou, pelos projetos criados do audiovisual também, acho muito interessante essa parte. Eu acho até meio, não é confuso, mas é difícil de achar essa parte direcionada da publicidade no terceiro setor. Por exemplo, esse semestre, é que eu tô de semestre diferente, então não sei se você tem, mas a gente tem um curso de extensão em EAD que a gente tem que fazer alguma coisa voltada para a comunidade em relação ao nosso curso, como se fosse uma contribuição. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar para ver se tinha aulas de fotografia ou fotografia profissional com celular, capacitando as pessoas, e eu não achei. Então, assim, é uma área nova, né? Dentro da publicidade em si. Acho que o terceiro setor sempre teve, mas eu acho que na nossa profissão ele tá meio assim defasado. Uhum. Eu acho que seria legal, por exemplo, procurar organizações para ver se você pode ajudar a fazer um curso de fotografia com, por exemplo, uma organização que cuida de crianças, sabe? Mais ou menos assim. Sim. E aí, o que aconteceu também na minha carreira? Como eu comecei na fundação, o marketing da fundação, enfim, a gente começou a trabalhar mais essa área da fundação, as outras organizações foram vendo isso da fundação. E acabei que eu fui prestando serviço para outras organizações. Nossa, que legal. Então, aí eu comecei a pensar, peraí, mas está dando dinheiro isso. Então, comecei a prestar serviço para as outras organizações. Hoje eu tenho outros clientes, assim, de outras organizações e cuido do marketing deles também. Então, eu vejo que que eu fui aprendendo, assim, né? E eu vejo que eles curtem, porque às vezes a agência de marketing, ela tem uma visão mais da área de empresários mesmo, Sim. essas coisas assim, né? Seria uma visão mais geral, mais nichada, né? E aí, como eu já tô ali, comecei desde da faculdade, então eu já tenho uma visão assim mais ampla, né, do terceiro setor, do marketing no terceiro setor. Daí eu fui captando assim cliente. Entendi. E
falando sobre o futuro, você tem algum plano, algum projeto aí futuro que possa falar um pouco pra gente aqui? Tenho, então. Minha ideia agora é ficar 100% home office, atendendo essas organizações, contribuindo com outras também. E então, desde quando eu tive a ideia do compartilhando das entrevistas, né, e tudo mais. E aí, como eu tô com até bastante clientes agora, né? E aí agora mês que vem eu vou me mudar para Portugal. Aí eu Que vou ficar legal. trabalhando com as coisas aqui do Brasil. Então, por enquanto, esse é meu projeto, assim. Então, Uhum. mas vou continuar atendendo os meus clientes daqui, a fundação, enfim. E vou procurar outras organizações para atender, outros editais de fomento para poder participar, enfim. Mas tudo voltado para o terceiro setor. Lá em Portugal, você pretende fazer o mesmo trabalho que aqui no Brasil? Ou seria mais um projeto a mais? Uma Pretendo agência, quem também. sabe? Eu pretendo pesquisar mais como é que tá a área lá também. Uhum. Mas por enquanto vou me manter com o que eu tenho aqui no Brasil. Vai levar, tipo, os projetos do audiovisual também? Eu já Compartilhando pensei, e tudo assim, mais? eu já pensei em fazer. Eu gostei muito dessa parte de entrevistas. Uhum. E eu já pensei em montar alguma coisa de entrevistas lá também, em Portugal. Talvez com imigrantes, não sei. Tô pensando ainda. Mas quem sabe, né? Acho bacana. Você prefere formato de entrevista ou esse formato de podcast, assim? Eu gosto mais de entrevista no qual não converso, não apareço conversando, porque eu sou dos bastidores, igual a gente tinha falado aquela hora. Sim. Eu sou dos bastidores. Então, eu vou conversando com o entrevistado, mas aí depois tem os cortes, né? Tudo certinho. Então, daí eu não apareço na entrevista. Uhum. Faz sentido. É. Mas é um bom projeto, sinceramente. Eu gostei muito da ideia e acho legal levar pra lá também esses projetos. E assim, a gente tá chegando no final. E você tem alguma mensagem ou que você deixaria pro pessoal de comunicação? Ou assim, para as pessoas que estão pensando em começar esse curso? Olha, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi escolher publicidade e propaganda. Eu penso hoje porque me dá uma mobilidade. Eu posso trabalhar daqui de Campo Grande, eu posso trabalhar lá de Portugal, por exemplo. Então, eu acho que você tem que se entregar para as oportunidades que aparecem. Ai, mas é que paga pouco esse, mas vai, se entrega. Tenta ver o que vai acontecer. Se não der certo, você pula para outra oportunidade. Então, eu acho que é uma área crescente, assim, que tem muito a entregar, muito para você desbravar, né? É uma área que só cresce. A gente vê as redes sociais, vê outras questões, assim. E eu sou muito feliz hoje com o que eu faço. E eu recomendo, tipo, se você gosta do audiovisual, vai atrás, tenta entender mais como que cria e tenta procurar você mesmo aprender, sabe? Pesquisando, enfim, testando. Se errar, vai lá, tenta de novo. Que eu acho que é uma coisa a se pensar, assim, pra você se dar bem, né? E ver até você se encontrar. Eu tive a sorte de entrar no meu primeiro estágio como bolsista e até hoje estou lá, né? Mas eu acho que foi porque eu meti a cara. Tipo, ninguém quis lá da sala, por exemplo. E eu fui lá e fui e tentei. E me encontrei. Então acho que se entregar mesmo pro que você quer fazer. Até porque uma coisa que a gente sempre fala na fundação, tudo que você faz com amor tem uma chance mínima de fracasso. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Pessoal, a gente chegou mais um fim no Comunica Podcast. E, Bruno, fala pra gente a sua rede social, pra gente acompanhar nesse novo projeto aí de Portugal, pra você não sumir. Então, a minha rede social é @carvalho, B de bola, S de sapo. A rede social da fundação é Fundacal Manuel de Barros. Aí lá tem todos os outros links pro YouTube para o pessoal assistir o Vou Te Contar. E na minha rede social também tem o link pro Compartilhando. O pessoal assistir as entrevistas. Perfeito, então. Então é isso, gente. Eu agradeço para vocês terem assistido até hoje, até aqui, na verdade. E para você que caiu de paraquedas aqui e não assistiu os outros episódios, vai aqui embaixo, tem todos os episódios disponíveis. Se inscreve no canal, vá no Instagram também. Enfim, e siga nas nossas redes sociais também, TikTok, Instagram. Muito obrigada, Bruno, por
estar aqui com a gente nessa entrevista, né? Contribuindo com os alunos. Obrigado a vocês, fiquei muito feliz com o convite e tamo aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Se precisasse a gente gravar um episódio lá em Portugal, você chama a gente? Com certeza. Ah, Aí, ó, eu tô professor, pronta, já conseguimos aqui. Uniderp me patrocina. Vamos, só É vamos. isso. Obrigado, hein, Bruno. Obrigado a vocês.